Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Juízo de Deus contra as Babilônias. Vamos procurar entender um pouquinho deste assunto que é significativo na Bíblia. Vamos nos reportar à Babilônia antiga do tempo do exílio, porque existe uma Babilônia lá dos tempos de Abraão e até antes do Abraão, a Torre de Babel. O mundo foi criado ali, o homem foi criado ali no Jardim do Éden, que está no Iraque, aquela região da Babilônia. Ali foi palco de muito acontecimento no passado, inclusive a Torre de Babel, que foi construída ali. A Babilônia foi importante naquela época, na época de Abraão, onde havia Ur dos caldeus e o Hammurabi, famoso na história. Ele não é mencionado na Bíblia, mas ele é famoso na história. E aquela Babilônia foi famosa naquela época. Depois, ela voltou a ser famosa quando destruiu o Império Assírio e conquistou grande parte do mundo naquela época. E o grande da Babilônia nessa época foi o Nabucodonosor. E a Bíblia focaliza muito o reinado do Nabucodonosor por causa do exílio. Os de Samaria, no Reino do Norte, foram para o exílio na Assíria, em Nínive, que mandou para vários, espalhou os israelitas por vários outros lugares e eles se acabaram, não há mais notícias. Na Bíblia Católica, o livro de Tobias menciona o exílio lá na Assíria, mas fora isso não há mais nenhum interesse naquele exílio. Já o exílio de Judá foi na Babilônia, e isto foi muito importante, porque Deus usou a Babilônia. Deus diz na Bíblia que levantou a Babilônia como que para ser um protetor dos interesses de Deus aqui na terra, preservar o povo de Deus, a linhagem santa da qual Jesus viria a nascer, e preservar a Bíblia, os escritos da Bíblia. A Babilônia levou os escritos da Bíblia, os pergaminhos, e preservou. Lá, o rei Nabucodonosor quis receber da cultura dos judeus, e a cultura incluía o culto e os escritos sagrados, de forma que muitos dos escritos sagrados foram levados para a Babilônia, e foi permitido a muitos escribas terem acesso, como, por exemplo, Esdras, que era um escriba, mas outros, como Daniel, tiveram acesso àquela literatura também. Tudo isso foi muita ação de Deus através da Babilônia. Deus engrandeceu a Babilônia para que pudesse haver uma paz e haver liberdade para os judeus pesquisarem os livros sagrados, copiarem, preservarem. Quando eles voltaram do exílio, do cativeiro, eles trouxeram os livros sagrados, e graças a isto que Deus dirigia, nós temos a Bíblia preservada, o Antigo Testamento, por causa do exílio. Alguns livros foram escritos depois do exílio, os últimos profetas, Esdras, Neemias, também os livros de crônicas. Mas foi muito importante que a Babilônia fosse pujante, grande, poderosa, para abrigar isto. Agora, quando Deus entendeu, a Pérsia se levantou junto com a Média e conquistaram
a Babilônia? A Babilônia caiu de repente, mas os interesses de Deus foram preservados pelos medo-persas, e o rei Ciro deu ordem para que os judeus voltassem, inclusive trouxessem os livros sagrados, e os descendentes de Davi, que seriam os ascendentes de Cristo, também voltaram. Deus estava dirigindo a história através daquela Babilônia, mas aquela Babilônia acabou. Só que a Babilônia reaparece na Bíblia no final. Então vamos fazer algumas menções a isto. Nós encontramos, e é muito interessante porque isso é importante na Bíblia. Afinal de contas, a Babilônia, que tem dado também muita inspiração para a maçonaria se diz muito inspirada naqueles mistérios babilônicos também. Mas pela Bíblia, o que nós temos aqui em Jeremias, no capítulo 50, termina dessa maneira: ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Quando o profeta Jeremias escreveu isto, a Babilônia era gigante, era poderosa, era grande e estava levando os judeus para lá como cativos. Mas o profeta Jeremias recebeu revelações de Deus do que aconteceria alguns anos depois, talvez mais de 50 anos depois, que a Babilônia cairia de um modo repentino, como juízo de Deus, mostrando que o que era importante não era a Babilônia humana, mas o que ela representou para Deus, a cabeça de ouro da autoridade humana na terra. A Babilônia representou a maior glória, a maior autoridade humana na terra, e Deus fez aquela cabeça de ouro. Você se lembra da estátua que Daniel viu? Pois é, a Babilônia era a cabeça de ouro, e Deus fez com que aquela cabeça de ouro se dobrasse diante do Deus de Daniel. No capítulo 4 de Daniel, nós encontramos isso, o grande rei da Babilônia se dobrando diante do Deus de Daniel. Babilônia era a cabeça de ouro das nações, e a cabeça de ouro das nações teve que se dobrar diante de um Deus maior, e o próprio rei Nabucodonosor escreveu o capítulo 4, é um dos poucos capítulos da Bíblia escritos em aramaico, no original, e se dobrou diante do Deus de Daniel. E o profeta Jeremias já tinha profetizado que aquela Babilônia desceria. A Babilônia era um misto de poder humano bélico junto com misticismo religioso. A Babilônia era uma mistura de religiões, um sincretismo religioso. É por isso que a maçonaria gosta muito da Babilônia. Um sincretismo religioso. Por um lado, era grande em força, mas se dobrou diante do Deus de Daniel. E Deus usou aquela força da Babilônia para tomar o seu povo judeu e preservá-lo. Pois é, aquela grande força estava contaminada por idolatria, uma idolatria muito grande, de um sincretismo religioso sem comparação. E o Senhor diz, então, no capítulo 51 de Jeremias, são capítulos muito interessantes, dedicados à Babilônia, já no final da profecia de Jeremias. A Babilônia, o Senhor diz, era um copo de ouro na minha mão, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações todas, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, Deus usou Daniel e outros lá na corte, mas ela não quis. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Essa é a Babilônia do Nabucodonosor, que caiu e foi
totalmente jogada por terra. Mas há na Bíblia uma Babilônia que se levanta no fim dos tempos. Os capítulos 17, 18, 19 de Apocalipse são dedicados a essa Babilônia, a nova Babilônia, a meretriz, a grande, o nome que estava escrito na testa dela. Isso é identificado com o Vaticano. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi o apóstolo João no Apocalipse, eu vi essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quem é essa Babilônia? É o Vaticano, que cumpre esse papel de ser muito mais do que uma religião e de ser um poder humano aqui na Terra. É inimaginável o poder econômico que o Vaticano tem. O Banco do Vaticano e as empresas que o Vaticano controla no mundo são muitas empresas. Por exemplo, o Vaticano é dono da Nestlé, Nestlé é dona da L'Oréal, são as maiores nos seus ramos. Eu desconfio que a Fiat também seja controlada pelo Vaticano. É muito poder econômico que o Vaticano tem no mundo inteiro. A Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo e a L'Oréal de cosméticos, tudo pertencendo ao Vaticano. É realmente grande. Mas o que isso tem a ver com religião? A religião precisa de dinheiro, mas se ela é mãe, ela gerou filhas. E nós conhecemos no Brasil a Universal do Bispo Macedo, que se dedicou a ser uma grande empresa. Muito pouco religião e muito de empresa. E é a mãe das meretrizes é a Babilônia, mas ela tem as filhas também. E o Senhor diz, o Senhor julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua devassidão. O que é isto? É trocar o apoio religioso por interesses financeiros e acobertar pecados. É algo muito triste. O Senhor diz, numa hora, o anjo levantou a pedra e jogou dentro do mar e disse assim, dessa forma, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será achada. E no capítulo 19 diz que vai haver uma festa no céu, vão se regozijar com a vingança de Deus contra a Babilônia, que matou milhões de servos de Deus no decorrer da história. Essa será a vingança de Deus destruindo a Babilônia. Vai ser realmente comemorado no céu por aqueles que já tiverem partido da terra. Então, essa história de Babilônia na Bíblia é muito significativa, inclui muita coisa e Deus tem, assim, um papel especial para a Babilônia, quando o interesse econômico, o interesse do poder humano é colocado no lugar da liderança da igreja, no lugar de uma vida santa e devocional a Deus. E esse modelo vem para os evangélicos também. São muitas e muitas as denominações que já viraram empresa há muito tempo. Eles não estão pregando por amor para a transformação de vidas, eles estão pregando para arrecadar dinheiro, usando Deus para arrecadar dinheiro. Isso é espírito de Babilônia no meio do povo de Deus. Eles constroem grandes empresas com grandes templos, grandes recursos de mídia, de propaganda para atrair pessoas incautas, ingênuas e usar essas pessoas, tirando dinheiro delas, usar essas pessoas politicamente. A Babilônia faz isto, é poder humano usando o nome de Deus. Isso é chamado na Bíblia de prostituição religiosa, mas tem um fim. A Babilônia do passado, do Nabucodonosor, já foi embora, com o neto ou bisneto do Nabucodonosor, o Belsazar. E a Babilônia do Apocalipse vai-se embora. Nós entendemos que na grande tribulação já está pertinho
de acontecer. Portanto, o que importa agora é ouvir o grito do Senhor: saí dela, povo meu, para não serdes julgados junto com os seus pecados. Saí dela, povo meu, para não serdes cúmplices. É Apocalipse 18, versículo 4. Para não serdes cúmplices com seus pecados e não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Pecados religiosos são mais graves aos olhos de Deus do que pecados comuns, carnais. Mas a ordem é, quando você entender, detectar que a religião é uma Babilônia, saia depressa dali. Vá buscar o Senhor com pureza e sinceridade de coração. Mas Deus não vai deixar por menos. O que é Babilônia vai ser destruído com grande ira e destruição. Isso é o que Deus determina. Em parte já aconteceu com as Babilônias do passado e falta mais uma Babilônia que dentro em breve, na grande tribulação, vai ter o seu fim também, porque Deus é Deus.